Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança. ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica, nesse lugar incrível aqui que é o Taj Home Resort, o maior empreendimento do Brasil da Grande Construtora. Um novo conceito de moradia e você aí de casa precisa vir aqui conhecê-lo. A minha entrevistada de hoje é a doutora Késia Barbosa, advogada especialista aí em condomínios. A doutora Késia vai falar um pouquinho aqui da importância da guarda da documentação, né, doutora Késia? Quando a gente recebe o condomínio aí, existem um checklist de vários documentos super importantes e que na maioria das vezes, né, vamos dizer assim, nessa troca de administrador e de síndico, às vezes alguns documentos se perdem. Então a gente vai falar aqui sobre a importância dessa documentação, o que fazer se o condomínio não tiver essa documentação, né? E vamos falar um pouquinho também de manutenções, né, no condomínio, que a gente sabe que é de suma importância, principalmente aí ao longo do tempo. A gente tem uma periodicidade aí, inclusive em relação à questão do alvará, né, do Corpo de Bombeiros, né, doutora Késia? Então vamos falar aí um pouquinho dessa documentação? Vamos lá. Bom, quando um empreendimento é entregue, ocorre aquelas assembleias de instalação que chamamos de AGI, né? Nessa AGI, a construtora entrega, né, para o síndico que foi eleito por essa assembleia o manual de uso e operações e manutenções. O que é esse manual? Esse manual vai constar todo o material que foi empregado no empreendimento, seja do fio, cano, né, parte hidráulica, piso, prazo de garantia, fabricante, e bem como o alvará do Corpo de Bombeiro, o alvará dos elevadores, contratos que foram firmados para que o empreendimento fosse entregue de forma eficaz e com a segurança adequada. Tem a entrega também em CDs também. E o que ocorre nessa transição? Passa o síndico eleito, ele recebe essa documentação e quando troca, geralmente, o gestor ou o administrador, esse documento vai se perdendo ao longo dos anos. E essa documentação é entregue pela construtora, né, doutora? Sim, pela construtora. Toda construtora entrega a convenção do condomínio, né? Devidamente a minuta da convenção registrada em cartório, o manual de uso de operação, o memorial de incorporação e as NBR e plantas baixas do condomínio, a hidráulica, a elétrica, das áreas comuns. Para os condôminos, eles já entregam para os condôminos a planta dos seus apartamentos. Aquele manual do proprietário, né? Isso, manual do proprietário. A gente sabe que o condomínio ele precisa dos projetos, né? Arquitetônico, estrutural, elétrico, né? Até para fazer qualquer tipo de manutenção ou alteração no decorrer do ano, pode ser que o condomínio precise alterar, lógico, né? Com coro adequado, ele quer mudar uma determinada área ou deu algum vazamento, eles precisam localizar o vazamento, por onde passa aquela tubulação. Esses documentos são primordiais, até para nortear o engenheiro que for cuidar dessa manutenção no prédio. Inclusive aconteceu um fato, né, de um condomínio, claro que eu não vou citar o nome, que houve aí um problema na bomba, né? Eu acho que a doutora até tinha comentado também um caso que aconteceu, né, nesse inteirinho aí. E aí eu quero aproveitar esse momento e falar dessa importância, né? Nesse caso específico, né, que eu vou citar aqui, houve um erro, mas na execução. Então, o que ocorreu? O síndico teve que procurar, né, o projeto, olhar o que tinha de errado, se tinha realmente alguma coisa errada ali ou não, o que estava acontecendo com a bomba, para ir fazer notificar os responsáveis para que regularizar, até para o condomínio ficar
de forma adequada perante os resguardar, órgãos. né? Resguardar. Exatamente. Só que aí o que aconteceu? No projeto estava ok. O problema foi na execução, né? Então, o problema em si foi com o prestador de serviço que foi fazer aquela execução para a construtora naquele momento. E aí teve que refazer o serviço. Mas deu tudo certo, viu, gente? A gente tá fazendo aqui um paralelo justamente para mostrar a importância, né, dessa documentação, né, doutora Sim. Kézia? Até porque quando o condomínio vai solicitar o alvará, depois que venceu o primeiro alvará que foi emitido pela construtora, é importante o condomínio ter esses documentos. Tem um caso que também deu problema na bomba, um manual de incorporação dizia que era uma bomba, foi liberado alvará e o bombeiro notificou o condomínio dizendo que a bomba não era adequada. Então, o condomínio, com base nesse documento e com auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, notificou o responsável para que fosse regularizada essa pendência até para a liberação do alvará. Certo, mas aí vem a dúvida, né? Foi feita a liberação do alvará lá no início, né? Aí vamos dizer que passou desapercebido nesse caso específico e depois nessas vistorias anuais é que foi identificado, é isso? Não, na próxima foi na vistoria mesmo do Corpo de Bombeiro que foi identificada essa falha. Agora, o que ocorreu, né? Se foi uma falha da construtora ou do próprio Corpo de Bombeiro, não temos como apurar no momento. Né? Mas o condomínio já notificou já os responsáveis para que seja sanada essa pendência. Entendi, viu, gente? A importância, então, de fazer esse checklist, Sim. né, dessa documentação, justamente no momento em que o condomínio passa por apuros, né, tem que fazer esse levantamento e verificar o que exatamente está acontecendo e o que aconteceu, né? Porque quando o condomínio não tem, o condomínio tem mais de 14 anos e perde essas documentações, o que acontece? O condomínio tem que buscar na prefeitura, no cartório ou até no Corpo de Bombeiro o levantamento de todas as plantas. É isso que eu ia até te perguntar, né? Quem está em casa, o síndico às vezes está nessa transição, fez o checklist da documentação e está faltando algum documento. Né, o que ele tem que fazer. Então, a doutora já está respondendo aí que tem que ir atrás, né, dos órgãos municipais, estaduais. Isso, vai atrás do Corpo de Bombeiro, vai atrás do cartório, atrás dessa documentação. Só que o que ocorre, doutora Sandra, demora. Porque geralmente vocês não. O síndico não tem um protocolo, né, um número de registro dessa documentação. Aí até que o órgão público consiga levantar essa documentação, se o condomínio estiver precisando de forma urgente, ele fica prejudicado. Por isso que o controle e a gestão desse documento tem que ser feita pelo síndico e com tudo protocolado. Se ele verificou que tem alguma cópia em mão dele, ele tem que buscar o original. Aonde que se perdeu, como se perdeu. Se puder, pedir a segunda via construtora, se ela estiver em operação, pedir a construtora ou ir atrás do cartório ou da prefeitura, né? Certo, então você de casa, síndico, né, e administradores, fiquem atentos a fazer esse checklist, né? Esse protocolo que a doutora Kézia está falando nessa transição é justamente você pegar um contrato, quando você for entregar, você colocar lá o recebimento, né? Sim. Ó, entreguei para fulano de tal, não é isso que a doutora está dizendo? Isso aí. A passagem de gestão, né? Toda passagem de gestão tem que ter um protocolo, né? Estou te entregando tantos partes de prestação de conta, te entregando o alvará, te entregando um memorial de incorporação original, a convenção original, a pessoa vai receber e vai guardar na salinha da administração do condomínio. E assim sucessivamente em cada gestão que for passando. Certo. Antes, então, do síndico fazer essa busca dessa documentação, né? Ele identificou que não tem um documento específico. Ele procura, então, primeiro a construtora, para depois ir para os órgãos públicos, ou ele já pode ir direto? O que a doutora orienta aí quem está em casa? Olha, ele já pode ir direto, mas é menos oneroso ele buscar junto à construtora. Tem muitas construtoras, já até me recorri a algumas, que ajudam nesse processo, né? Você precisa de uma planta ou até mesmo de algum memorial até de uso e operação do condomínio, que foi entregue lá atrás, né? Logo que o empreendimento foi inaugurado, eles conseguem te dar esse documento, porque eles têm os bancos de dados deles, né, intacto. Mas caso não consiga, vai ter que buscar os órgãos e gastar, né? Porque toda busca gera ônus para o condomínio. Perfeito. A doutora quer falar mais algum exemplo ou algo do seu cotidiano que tenha acontecido para quem está em casa ficar atento em relação a essa guarda de documentação ou algo específico em relação a esse tema que a gente está conversando aqui, doutora Kézia? O que ocorre? Quando o condomínio precisa fazer o laudo de inspeção predial, né? Para verificar quais são as necessidades do condomínio. Esses documentos que a consultora entrega é o primeiro documento que o engenheiro vai te pedir.
Ele vai te pedir as plantas hidráulicas, a elétrica, o memorial de corporação, as NBR, para ele avaliar, né, conforme os documentos e o que ele está vendo na edificação, se foi seguido todos os protocolos, né, seguindo as normas da BNT, ver se está tudo certinho. E quando não tem, dificulta o trabalho do engenheiro. Até para ele ver também as datas, né, que foi entregue, o empreendimento, as garantias, porque para a gente verificar a garantia precisa de data. Sim, né? E fabricante também. Quem for o fabricante da tubulação ou da fiação do determinado condomínio, né? Ver se estava seguindo todas as normas da BNT, colocando o condomínio em segurança. Verdade. E nesse inteirinho aí, a doutora, o que sugere para quem está em casa, na guarda dessa documentação? Existe algum programa específico que a doutora queira, inclusive, citar? Se algum condomínio já faz essa guarda de forma via aplicativo ou via nuvem mesmo? O que a doutora sugere? Bom, tem os aplicativos das administradoras, né? Só que o que ocorre, como o condomínio às vezes trocam constantemente de administradora, é aconselhável que o condomínio crie um e-mail do condomínio, que só seja para usar para coisas do condomínio e lance tudo na nuvem do Google Drive. Que aí trocou de gestão, você só passa o e-mail e a senha para esse novo gestor e tudo vai estar arquivado lá. Não que ele não tenha que ter os documentos físicos, ele tem que ter também alguns documentos, tem que ser na forma física, mas que o que ele puder jogar tudo na nuvem para não perder ao longo dos anos é muito importante. Meu gente, gostei dessa dica, hein? Essa dica aí descomplicou. Porque só quem está ali no dia a dia sabe, né, da importância dessa documentação e dessa transição aí, né, em relação à documentação para que não se extravie, né? Porque a gente sabe que ao longo do tempo é tanta coisa para fazer, tanta reunião, tantos documentos para se guardar, né, doutora Kézia? Até para fazer uma reforma no condomínio, esses documentos são importantes para você saber, né, qual foi o fabricante, determinado piso ou da tubulação, onde passa a aprumada central do condomínio, até para que numa manutenção não ocorra a quebra ou vazão de água, ou para corrigir algum vazamento. Perfeito, doutora Kézia. Estão gostando aí da entrevista, doutora Kézia? Vou chamar um break comercial e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio em pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. E estamos de volta com a doutora Kézia Barbosa, minha entrevistada de hoje. Estamos falando um pouquinho sobre gestão condominial. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre a importância, né, da documentação nessa transição de síndico e administradora. E nesse segundo bloco, estaremos falando sobre as manutenções periódicas, né, doutora Kézia? Vamos descomplicar aqui esse assunto para quem está em casa? Vamos, bora! É um assunto aí do nosso dia a dia, porque hoje a maioria das pessoas mora em condomínios, né? E muitos condôminos não sabem o que funciona, como funciona essas manutenções na prática, né? Chama a atenção aqui do síndico, das administradoras em relação às manutenções, que a gente sabe que são de suma importância, até mesmo para a segurança e qualidade de vida, né? E, inclusive, valorização do imóvel, né, doutora Kézia? Com certeza. Fala pra gente aqui o que os síndicos e as administradoras precisam ficar atentos aí nessas manutenções. Bom, primeiro lugar é o alvará do Corpo de Bombeiros, né? Ele tem uma periodicidade
trimestral, né? 3 anos, ele é renovado. E dentro desse alvará, existe algumas manutenções que são anuais, que é recarga dos extintores, cuidado com para-raio, que chama de SPDA, né? Teste de estanqueidade da rede de gás do condomínio. E das mangueiras também, verificar se as mangueiras, né, de incêndio também estão adequadas, caso o condomínio precise utilizá-las também, em caso de sinistro, algum evento, né? A gente nunca sabe, né? A gente só acha que acontece com outro condomínio, mas com o nosso nunca vai acontecer. Porque E às vezes já acontece. teve casos que o condomínio precisou da mangueira e a mangueira não estava adequada para atender e com o condomínio em si, né? E aí o fogo se alastrou ainda mais. Então, tem que se atentar. O alvará é de 3 anos, mas tem que ser feitas as outras manutenções que são anuais, né? Porque Manutenções o alvará preventivas. preventivo, não é porque o alvará é de 3 anos eu não preciso fazer a recarga anual do extintor, né? Tem Até que porque prestar vence muito. também, né? Tem que prestar atenção nesse quesito. Tem um alvará também dos elevadores, que um técnico, né, da empresa que dá manutenção emite a RIA. Esse documento vai para a prefeitura, esse documento atesta que o equipamento está normal, que garante a segurança, que ele não corre nenhum risco, né, para as pessoas que vão utilizar, não dá nenhum risco, né, para as pessoas, né, que vão utilizar o equipamento. Alvará em dia, o alvará dos elevadores é anual também. Temos também a limpeza da caixa d'água, da caixa de gordura, que é 6 meses. Verdade. Né? A qualidade de água é muito importante. Sim, super importante. Temos também a manutenção da piscina, né? Um contrato com a pessoa que dá a manutenção da piscina, que vai controlar o pH da água. Que também é super importante, viu, gente? Eu vou fazer 2 paralelos aqui que a doutora Kézia disse. O primeiro da piscina, aproveitar a sua fala. Alguns síndicos, né, acham que pode contratar qualquer pessoa, ir lá colocar cloro, né? Vou pegar um condômino, né? Vou lá, coloco um cloro na piscina e tá tudo certo, tá maravilhoso, mas não é, gente. Precisa de uma pessoa técnica, né, para isso, até porque pode dar alergia, pode colocar um pouco de cloro a mais, então isso pode causar N situações, né, de saúde, inclusive nos idosos, nas crianças, em qualquer pessoa, vamos dizer assim, né, doutora Kézia? Então, chama atenção aí, né, de quem estiver fazendo isso, não faça, gente. Contrate aí realmente um profissional, né, doutora Kézia, para estar verificando aí essa manutenção correta, né? Sim, resguardar o síndico, né? Porque o síndico, isso já é prática, né? Todo síndico tem responsabilidade civil e criminal perante ao condomínio. Então, qualquer falha nesse quesito, o síndico vai responder. Essas manutenções periódicas, doutora Kézia, é preciso o síndico fazer esse checklist também, a importância? A gente sabe também que tem aplicativo já também que ajuda o síndico nesse sentido, né? Porque como a vida do síndico também é corrida, então cabe ao administrador ajudá-lo nesse sentido. Tal situação está vencendo, né? Tem que fazer uma manutenção aí no extintor, tem que fazer uma manutenção nas portas corta-fogo, na sala de pressurização, que quase ninguém fala, mas é de suma importância também, justamente para combater o incêndio, né? As placas de sinalização, saída de emergência, as escadas. Com certeza. Tem administradora que já cedem, né, aplicativos, né, para esse controle de manutenção, onde alerta o síndico, está vencendo a limpeza da caixa d'água, está vencendo a limpeza da caixa de gordura, da piscina. E tem também o síndico que não tem, né, administrador, são aqueles síndicos orgânicos, o condomínio é pequeno, só tem um contador, ele pode fazer essa planilha no Excel, né? Porque não é porque o condomínio é pequeno que ele não tem que limpar a caixa d'água, a caixa de gordura, são manutenções obrigatórias, né? E, segundo o Código Civil, cabe ao síndico, né, dar manutenção no condomínio. Quando ele assume a gestão do condomínio, é uma obrigação dele. E, lógico, né, como é um rateio de despesas, os condôminos têm que entender que essa despesa tem que ser paga pelos condôminos. Não tem como se esquivar, né, desse serviço, até para o bem da saúde e manutenção do empreendimento. Certo. O que a doutora vê de dificuldade hoje na prática em relação a essas manutenções? A doutora pode citar alguma situação que tenha ocorrido, que a doutora lembre, que acha importante, né, para quem está em casa e nos ouvindo? O condomínio ele faz a previsão orçamentária, né, contando, né, com esses tipos de manutenções. Aí vem a chamada inadimplência. A inadimplência é a vilã, né? Se a inadimplência é muito alta, o condomínio ele fica prejudicado para executar algumas manutenções.
ou tem que gerar cota extra para fazer essas manutenções, e há uma resistência, né, dos condôminos na Assembleia para aprovar essas cotas extras, porque eles não entendem a importância da manutenção e do pagamento da cota condominial. Né? Eles pensam que o condomínio é uma empresa, visa lucro, e o condomínio não visa lucro, ele rateia despesa. Ele compra uma agulha, para essa agulha vai servir a todos, né? Então, o custo dessa agulha, só um exemplo, né, vai ser dividida por todos, né? Não tem lucro ali. O condomínio comprou a agulha por R$1, ele vai dividir aquele R$1 por todo mundo. Então, a inadimplência que prejudica muito o condomínio na manutenção. Eu já quero agradecer a doutora Késia aqui no programa. Doutora Késia Barbosa, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito enriquecedor aqui o dia de hoje. A doutora trouxe muitos assuntos pertinentes do nosso dia a dia, muitas informações, dicas para quem está em casa, né, síndicos e administradores, sobre a importância mesmo da guarda dessa documentação, das manutenções periódicas. E quero saber já, doutora, o que a doutora deixa aí de mensagem ou de dica para quem está em casa nos assistindo? Todo mundo de férias, é bom relembrar as normas do condomínio, né? Ler um regimento interno para evitar aquela chamada notificação do síndico. É verdade, né? gente. Cuidados com a piscina, com o uso da piscina, as crianças. Cuidado com copos, né, de vidro, prestar atenção. Cuidado, né? Usar o elevador molhado, né? Que é questão de verão, a pessoa está na piscina, quer usar o elevador. Cuidado com o sono, salão de festa, essas regras básicas, né? Para que da boa convivência, né? Da boa convivência, para que as férias sejam harmônicas e sejam férias, né? Alegres. Férias alegres e descomplicadas, né? Para que todo mundo fique feliz. Isso aí. O síndico e os moradores. É verdade. Tá certo, doutora Késia, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que você é uma guerreira, uma batalhadora e merece tudo de bom. Que 2023 traga muita prosperidade na sua vida. Amém. Obrigada. Igualmente, doutora Sandra. Então, vocês já sabem, né, gente? Não complica, descomplica. E estamos de volta aqui com essa entrevista super importante, com muita informação para você aí de casa, com o Dr. Alencar Ferrugini, que é presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, gente. Aí sim, hein? Doutor Alencar, que história é essa aí dessa confusão de Minas Gerais, Espírito Santo? Me conta aqui. Ah, não, é uma brincadeira dos colegas. E é porque eu sou mineiro. E é isso, é uma reportagem, né? Ele é capixaba e o presidente da Comissão de Direito Imobiliário é capixaba. Mas, na verdade, sou nascido de fora, Minas Gerais, até brinco, falo que sou atleticano, torço pro Galo. Mas meu coração tá aqui no estado do Espírito Santo, meu registro tá em Minas Gerais. E eu vim pra cá em 1977, tenho 44, então vim pra cá recém-nascido. Não tem como dizer que eu não sou capixaba. Até brinco, eu sou capineiro, né? Então, eu sou capixaba, nasci aqui praticamente, vivo aqui, meus filhos nasceram aqui, constituí família aqui, formei em direito aqui, minha OAB daqui, gente, então é capixaba. Isso aí. Isso aí. Doutor Alencar, conta aqui pra gente, a gente sabe aí dessa questão de vícios e anomalias, tão importante, principalmente para quem mora em condomínio, né? A gente sabe que esse assunto é muito importante e do nosso dia a dia, inclusive quando o doutor era presidente da Comissão, né, de Direito Imobiliário aqui do Estado, fizemos até um parecer, né, em relação a essa questão. Então, explica um pouquinho esse assunto tão importante para você estava nesse parecer. Olha, gente, tô no parecer. Tô chique também. Tá chique, não, mas você é chique, acima de tudo. Então, vamos lá. É um problema, tá? Eu falo para todo mundo. Eu vou tentar voltar. Quando as pessoas assinam um contrato, inclusive quando se trata de imóvel na planta, as pessoas acham que o problema dela acabou ali. Resolvi o problema, assinei o contrato, paguei o apartamento, resolvi o problema. Não é assim. As pessoas têm que entender, e a sociedade, na verdade, tem que entender, que existe uma relação. É uma relação entre a pessoa e a coisa. Poxa, Alencar, relação entre pessoa e coisa? Sim, relação entre a pessoa e a coisa é relação entre a pessoa e o apartamento. Então não se encerra a vida dela quando ela assina o contrato e recebe o apartamento. Existe uma alteração de regime jurídico. Deixa-se de ser a fase de contratação, incorporação imobiliária, construção, inicia-se a fase de vida em condomínio. E aí, Alencar, o que tem o vício construtivo com isso? Tem tudo a ver. E eu costumo dizer o seguinte, é comum, quando você faz a instalação do condomínio, se eleger um síndico que é morador. E eu vou falar, normalmente o síndico tem a mínima noção de construção, é normal. Poxa, ele tinha que ter, concordo que tinha que ter. Mas existem ainda, né, condomínios que querem pessoas que querem que o morador seja o síndico, exatamente porque, como ser morador, está ali disponível 24 horas por dia. Eu sempre fui muito a favor de contratação de síndicos profissionais, exatamente porque o síndico sabe o que está acontecendo. Mas
Alencar, o que isso tem ainda a ver com vício construtivo? Tudo a ver. Por quê? Vício construtivo é um vício que ocorreu pelo erro de projeto. Às vezes houve o engenheiro, o arquiteto, ele se equivocou em alguma metragem. Isso a gente tem em alguns condomínios aqui que a gente trabalha sobre vícios construtivos. O vício construtivo também se dá na hora da execução, a má execução da obra. Temos casos aqui que o pedreiro ficou chateado com o mestre de obra e enfiou um saco de cimento dentro de um cano. Faz execução de obra e existe o vício construtivo porque o produto é de má qualidade. Recentemente, inclusive, né, para quem relembra aí, saíram casos aí de fios de energia, de condutor de energia. Sim, eu lembro. Você lembra disso? Uhum. Que os cabos eram finos demais. A parte do cobre era fina e a parte do plástico era mais grossa. E estava correndo esse risco de incêndio em unidades residenciais. Então, existem esses três tipos. Agora, existe um quarto... E ainda tem também do concreto contaminado, né? É um caso... É outra situação. Tem o concreto contaminado, ou seja, de novo, é um vício construtivo proveniente do produto. Sim. Agora, existe um detalhe, isso aí normalmente é responsabilidade da construtora, sem discussão. Agora, existem dois detalhes que ocorrem na obra que não é vício de construção, na verdade é falta de manutenção. O primeiro, e aí a gente volta no momento da constituição, da relação da pessoa com o condomínio e do síndico, porque o síndico tem que entender isso, é uma coisa que acontece de uma forma muito comum, e isso eu peço para que todo mundo veja nos seus condomínios na hora de entregar a chave, na hora de receber a unidade. Alguns moradores veem aquela planta do apartamento. Na hora que eles veem a planta do apartamento, a primeira coisa que eles vêm aqui, ver o quê, né? É muito comum, inclusive, quando em casal, é fazer uma quebra de uma parede para poder fazer o closet, utilizar um quarto para closet. Ou se não, quebrar uma parede da cozinha para ter o acesso à cozinha e a sala. Ou seja, quebrar a parede. Fazer uma alteração no projeto arquitetônico, no projeto de engenharia primitivo. Isso é preocupante, porque isso é feito a toque de caixa, sem autorização do síndico, sem um laudo, sem uma RT, né, um projeto feito por um engenheiro ou um arquiteto, e se faz a toque de caixa de qualquer jeito. Eu fiz uma alteração na minha estrutura do meu apartamento quando eu fiz a aquisição, mas assinado, tem lá a assinatura da RT do engenheiro analisando se existe um risco ou não na produção da minha alteração. Então é muito comum as próprias pessoas destruírem o seu prédio. Sim. A gente deixa até o alerta aqui para quem tá em casa, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Mas eu fico alerta aí para você de casa, não faça isso, contrate, né? Um profissional para fazer um laudo específico, né? Para ver se vai causar algum dano aí na estrutura do prédio. Né? Tem um caso que chegou aqui no prédio, aqui no escritório, por exemplo, de um prédio que estava começando a ruir. Descobrimos, depois de tanto estudar, fazer uma análise, que o primeiro andar, o morador resolveu quebrar toda a parede para fazer um quarto só. O que estava acontecendo? Estava começando a ruir e as paredes das unidades de cima, era o térreo, estava começando a ruir. E existia um problema. Se o prédio daquele cai, é porque o rapaz, infelizmente, fez a quebra de parede. E não avisou ninguém, nem o síndico. E, doutor Alencar, já quero agradecer aqui a sua entrevista no programa. Volte outras vezes, com certeza, uma honra tê-lo aqui conosco. Sou sua fã, você sabe, né? Que isso, eu que sou seu fã. E o mais importante de tudo, Sandra, a gente é uma ponte. Eu já deixei isso claro para você já algumas vezes. A gente é a ponte para que as pessoas cheguem até outros locais. Ser presidente de comissão é a maior felicidade que eu tenho na minha vida, em compensação também é o maior desafio. Mas só de saber que as pessoas e a advocacia do setor imobiliário cresceu com isso, já me deixa feliz. É verdade, o doutor Alencar, gente, fez história aí na OAB, viu? Então é uma honra tê-lo aqui conosco, parabéns pela sua trajetória, né? Que Deus abençoe nessa nova etapa junto à Nacional. E aqui já deixa seu recadinho aí para quem está em casa nos assistindo, os advogados que estão em início de carreira, os corretores. Então, a melhor forma de você descomplicar é todo dia. A advocacia imobiliária, ela não brota, ela se constrói de forma muito lenta, de forma devagar. A gente tem que entender que da advocacia imobiliária é necessário com que todos os dias você conheça uma coisa nova e o mais importante de tudo, tenha a humildade de perguntar e saber quando você não tem conhecimento. Então, já segue a Oriundo Imóveis, já segue o doutor Alencar aí nas redes sociais e bora descomplicar. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV, em novo horário às 9h45 da manhã e toda quarta, 2h15 da tarde. E se você de casa perdeu algum programa,
Não tem problema, poderá acessá-lo no APPS Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Ative o sininho, curte e compartilhe. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica, descomplica.